Alô galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício. E hoje, continuando com a prova do Enem de 2014, questão 73 da prova azul, ela diz: segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucariotas. E aí eu paro e pergunto, ATP, te lembra o que é o ATP? O ATP é como se fosse a pilha da célula. É ela que vai ser usada para fornecer energia para os processos celulares. Tá? Em células eucariotas, o que é uma célula eucariota? O que é ser eucarionte? O eucarionte é aquele que possui núcleo verdadeiro, né? Verdadeiro, e cárion, núcleo, mas não só núcleo, não só membrana nuclear, mas também organelas com membranas, organelas revestidas por membranas dentro do citoplasma. Então a gente vai falar todo mundo menos os Monera. Ok? Assim como os cloroplastos teriam sido originados de procariontes, que aí sim são os Monera, ancestrais, que foram incorporados por células mais complexas. Como que aconteceu a historinha? Era uma vez, milhões de anos atrás, muitos milhões de anos atrás, tá? O mundo era completamente diferente do que você vê hoje. A vida era toda formada por organismos unicelulares aquáticos. E aí tinham essas bactérias. Tá em branquinho aqui as bactérias, vivendo felizes e faceiras, tá? Tinha uma questão aqui que o oxigênio, fazer um parênteses, o oxigênio é um negócio meio tóxico, meio corrosivo. Tanto é que você usa água oxigenada para descolorir cabelo. Ele não vai pintar o cabelo de amarelo, ele vai destruir o pigmento do cabelo. Tá? Quando o ferro enferruja, vira ferrugem, aquela coisa muito mais frágil do que o ferro, por exemplo, aquilo ali é o oxigênio destruindo o ferro. O oxigênio é um negócio terrível, né? A gordura fica rançosa porque ela está oxidada. Tudo o oxigênio toca o maior terror. Tanto é que muita gente toma antioxidantes para retardar o envelhecimento, etc. Porque sim, o oxigênio está aí envelhecendo você pouco a pouco. Tá? Você inclusive está sendo oxidada pelo oxigênio. Então, essa molécula aí tão terrível, tão corrosiva, era um problema, porque muitos organismos, quase ninguém, dava conta de viver num ambiente com bastante oxigênio, porque ia ser degradado, ia ser corroído e tudo mais. Tá? Aí surgiu essa bactéria, essas bactérias branquinhas aqui, que eram capazes de metabolizar o oxigênio. Tá? Enquanto isso, haviam os eucariotos primitivos, e o eucarioto estava lá, vivendo a vida dele. Eucariotos são muito maiores do que as bactérias, e eles eram heterótrofos. Tá? E aí o que acontece? É uma cena clássica, né, que só não aparece no Animal Planet, mas é a cena clássica lá do predador e da presa. Vinha aqui o eucarionte, tá aqui o núcleo do eucarionte, e o eucarionte viu a bactéria e ele foi correndo atrás. Foi chegando, viu, abriu, né, a estrutura de fagocitose e fagocitou esse carinha aqui. Tá? Fecha aqui a estrutura para fagocitar. Fagocitou e por alguma razão não caiu muito bem. Tá aqui a bactéria. Não caiu muito bem. Sabe quando você come e a coisa não fica legal? Ele não digeriu. Por alguma razão ele não digeriu. E aí ele percebeu que com essa bactéria aqui dentro desse vacúolo, desse fagossomo, tá? Ele conseguia ir onde as bactérias podiam ir. Ele conseguia ir em lugares ricos em oxigênio. Tá? Então virou tipo um super eucarionte. O super eucarionte podia ir
em lugares com muito oxigênio e ele sobrevivia. Além de poder ir onde os outros não podiam ir, ele consegue usar o oxigênio para fazer muito mais energia, ele consegue extrair muito mais energia dos alimentos. Então ele pode usar essa energia toda disponível para fazer coisas que os outros não conseguem, inclusive ser pluricelular e tudo mais. Tá? Vai passando milhares de anos, a troca de genes entre a bactéria e o núcleo e por aí vai. Eles vão ficando tão dependentes um do outro que aí essa bactéria passa a ser incorporada, tá? Olha a membraninha, olha a membraninha. Tá. Isso é o que a gente chama hoje de mitocôndria. Não é uma bactéria, é uma organela, tá? Mas tem a membrana interna, a membrana externa, tá? Tudo como se fosse essa bactéria fagocitada. Quais são as características da mitocôndria que sustenta essa teoria? Que teoria é essa? Essa teoria a gente chama de teoria endosimbionte, endo de dentro e simbionte de simbiose mesmo. A capacidade da mitocôndria produzir ATP é um indício de que ela foi uma bactéria? Não, cair, velho, não quer dizer nada. Todo mundo faz ATP, até por fermentação, né, até vias energéticas que não utilizam a mitocôndria são capazes de produzir ATP. Isso não quer dizer nada. Tá? A presença de parede celular semelhante à de procariontes. Mitocôndria não tem parede celular. Ignora isso aqui. Presença de membranas envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma. A princípio você poderia pensar, ah lá, membrana, é disso que ele está falando. Mas não é disso que ele está falando, porque, por exemplo, vamos pegar um outro organela qualquer, ou um retículo endoplasmático, também tem membrana que separa a parte de dentro da parte de fora. E não é disso que ele está falando. Tá? Não é a membrana. Capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio, semelhante ao bacteriano. Sim, a mitocôndria tem um DNAzinho lá dentro da matriz, é um DNA circular. Ela se duplica de forma independente da célula. Além disso, esse DNA contém genes próprios da mitocôndria, tá? Que são lidos, são traduzidos por ribossomos próprios da mitocôndria, que são diferentes dos ribossomos da célula e são parecidos com ribossomos de bactéria. Então, tudo dizendo que talvez ela tenha origem comum com as bactérias. Então, letra D de DNA. Tá? Parênteses, esse DNA é passado de mãe para filhos, sempre de mãe para filhos. Por quê? Porque o espermatozoide ele só contribui com o pronúcleo masculino, não contribui com organelas. Então, as mitocôndrias do zigoto são organelas, são mitocôndrias e tudo mais, vindas do ovócito da mãe. Tá? A partir dessa informação, você consegue traçar linhagens humanas, por exemplo, ou de outros animais. Você pode traçar a origem de populações, vendo de onde veio o DNA mitocondrial. Dá para fazer bastante coisa legal com isso. Só para confirmar aqui, a presença de um sistema enzimático eficiente a reações químicas do não quer dizer nada. Isso aqui não é um indício de que veio. É uma coisa que as mitocôndrias têm? As mitocôndrias têm. Mas por si só não é indício de que elas vieram das bactérias. Tá? É isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui. Dá um joinha no Facebook, marca o site nos favoritos, se inscreve no canal. Se estiver vendo esse vídeo com o Adblock, por favor, desligue o Adblock, porque, né, fortalece os irmãos aí. E até a próxima.